Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Cristo Pensador na área, com todos vocês, aqui na presença do professor Jocelyn Sotoriva, o professor da política. Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vocês quiserem preparar as perguntas de vocês, eu estou com o meu WhatsApp aqui na mão, 98830-2809. Você que não quer aparecer, manda no privado. Você que não quer mandar lá no privado, manda no comentário, que a gente também abre o Facebook aqui e acompanha a live. Tá bom? Vou dando uma boa noite para os patrocinadores também. GV Finance, Táxi, Mototáxi do Adir, Astrice, Energia Fotovoltaica, Viu Móveis, Móveis Rústicos, Mesas, Bancos e Madeiras para todos os fins. E também o Magrão Martelinho de Ouro e o nosso querido contador, né? Lá o meu jovem da contabilidade. Um abraço para eles e toda a equipe lá em Toledo. Jonas Borracharia, Casa de Carnes Assada, Carne Assada Dois Irmãos. Tem dia que eu não falo Carne Assada Dois Irmãos aqui, esqueço. A Giza do Pet, o Vacário Rosa da Silva, a Vanessa Arte Estradeira da Pirogravura e o MDM Sonho, aproveitando o embalo, a linha Buricá. Neste sábado tem o som 7, depois tem o som 8, o som 9. Nós vamos fazer o som de lá pra cá. Ô Jússi, boa noite. Esse Beethoven tem várias sintonias também, sinfonias, por que não? Exatamente. Como é que você tá, meu irmão? Muito bem, graças Bonzão? a Deus. Hoje você tá com a jaquetinha bonitinha. Ó, velho. Ficou musculoso. Extremamente calorosa, né? E extremamente barata, graças a Deus. Né? Essas blusas tão baratas, né, velho? É baratinho. Aí o cara coloca 2 calças, 3 cuecas, umas 50 blusas, tá tudo bem, né? Tudo em paz. Meus amigos, é sempre uma alegria muito grande estar com o Jocelyn Sotoriva, porque aqui tudo que você pergunta, ele tem a resposta na ponta da língua. Eu vinha pra cá, e aí eu mandei mensagem pros amigos, dizendo, eu vou entrevistar o professor hoje, o professor Jocelyn. Aí um falou assim, professor, e pôs o kkk. E foi um cara que você desafiou um tempo desse atrás, eu mandei pra ele, é sempre meu amigo, eu mandei pra ele assim, mas você arregou quando o homem te desafiou, você não pode dar risada, né? Aquele que tá morando em Toledo? Não sei onde ele tá morando mais. Ô Jússi, uma boa noite. Você dá uma boa noite lá pros seus acompanhantes, tá? Porque o povo, eu vou assistir, quando é você, o pessoal vem assistir, fala lá. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite, participem, interajam, questionem aquilo que entender que não é assim, liberdade. Eu sei que o Cristo Pensador pensa, age, faz, trabalha assim, Sim. Mas nós somos diferentes. Então, liberdade acima de tudo, tratar com transparência e verdade. Ok. Então, dadas essas palavras de ordem, senhor presidente, olha, como é que é a questão de ordem? É questão de ordem, pela ordem. Pela ordem, pela inexistência da ordem. Também tem essa? Não. Pela inexistência. É porque ali tem, né? Quando você requer a questão de ordem, às vezes é para algum pleito, uma questão regimental. Mas as últimas têm sido pela inexistência da ordem. Ô, Ju, você fez um vídeo um dia desse ali que foi bem explicado, foi um vídeo curto, e você explicou ali sobre aquele vídeo ali, você fez ele e você direcionou ele ali, parece que é o presidente da Câmara. Ele foi um vídeo especialmente para o presidente, para ajudá-lo a entender, né? E dali daquele dia para cá que nós dois estivemos aí conversando sobre a política, tem tempo, hein, cara? Muito. Tem tempo. Aconteceu muita coisa lá pra cá. Nossa, mãe de Deus. Daí você vai fazer uma ordem. Se não quiser seguir uma ordem cronológica, nós vamos embolando os assuntos. Se quiser falar sobre esse, assim, sucintamente. Sim. A Márcia. Como é que foi? O que desembocou ali? Para o povo entender resumidamente, né? O presidente da Câmara, quando a Márcia requereu aquele afastamento de 120 dias, foi solicitado 125 dias. Quando eu li a solicitação de 125, pensei, bom, mas é a nossa casa, da Casa do Povo. O regimento interno da Câmara prevê que você pode solicitar até 120 dias para tratar de assuntos pessoais sem a remuneração, que foi o que ela pediu. Ok. Mas quando veio com 125, pensei, bom, deixa acontecer até o final, vamos ver onde isso dá, né?
Passou um tempo, ele disse para algumas pessoas que cassaria o mandato da Márcia. E era com base nesses 5 dias a mais daquilo que tem previsão regimental. Quando chegou perto dos 120 dias, aí fizemos um documento, a Márcia protocolou, requerendo que a casa fizesse uma revisão do solicitado para que ficasse dentro daquilo que tem previsão regimental, que seriam 120 dias, muito embora o Supremo Tribunal Federal já pacificou que os afastamentos podem ser superior a isso, tanto é que não convoca esse suplente se não for com prazo superior a 120 dias. Ok. Mas ele, com esse regimento 209, acho que é o artigo, se não me falha a memória, mas deve ser, se não for também não tem problema, mas eu acho que ele queria, com base nisso, disse para algumas pessoas que a Márcia não voltaria a ser vereadora. Disse, rapaz, em 2010... foi mudado o regimento da Câmara, os vereadores pleitearam isso e falaram, se depender do meu voto, essa alteração do regimento não será feita, que era onde possibilitava a reeleição presidencial. Queriam que eu continuasse como presidente. Tinha um problema, isso é muito demorado para explicar, mas o que importa nisso? O vereador João Noal, era vereador naquela época, ele solicitou um afastamento para tratar de assuntos pessoais que não pode ser superior a 120, mas não pode ser inferior a 30 para assuntos pessoais. Ele requereu afastamento porque tinha uma viagem, e está certo ele, né? Quando os aliados dele souberam desse afastamento, pediram, não, vai dar justamente na votação da eleição da Câmara, nós precisamos de você lá, porque o conjunto do governo naquela época não queria que eu ficasse com o presidente, né? Quando o João pediu, eu olhei aquele pedido, vi que daria além do prazo. Vocês têm certeza que é isso? Perguntei. Temos. Tá bom. Protocolou. Peguei, vai lá e reconhece a assinatura para não ficar enchendo o saco do João. Não que duvidasse do João, muito pelo contrário, já vou chegar lá. Vai no cartório e reconhece a assinatura. Foi no cartório, autenticou, não, é isso mesmo, tá bom. Dali uns dias o João Noal me procurou, falou, Jussi, eu posso voltar antes dos 30 dias? Falei, João, a previsão regimental é que você pode voltar depois dos 30 dias. E se eu quiser voltar antes? Eu, deliberadamente, não posso fazer. E eu posso acionar a justiça para isso? Pode acionar a justiça. E você acha que eu ganharia? Bom, você vai pedir para voltar e eu vou defender dizendo que não. Vai causar uma discussão, mas conversando numa boa. Aí ele falou, não, Jussi, eu só queria ter essa conversa contigo, mas eu sabia. Eu assinei esse documento pedindo 30 dias e a minha assinatura tem valor. Homem, palavra, e sustentou aquilo. Esse mesmo artigo, o presidente queria usar contra a Márcia e contra nós. Cara, você está viajando na maionese, né? Então, o que estava acontecendo nos bastidores, a Márcia saiu de licença durante 120 dias, a Janaína ficou no lugar dela como vereadora, atuando como a gente viu. E aí chegou o grande dia da Márcia voltar. Sim. E aí o presidente disse que cassaria. Cassaria porque foi pedido 125 e não 120, mas nós nos antecipamos. E aí aconteceu o seguinte, ele remeteu aquilo para uma consulta jurídica. Sim. Aí a consulta jurídica, o jurídico da Câmara, que é o Moisés, de carreira, emitiu o parecer dele dizendo que, como o Tribunal Superior já pacificou isso, dizendo que pode ser superior a isso, o nosso regimento perdeu efeito, né? Enfrentou problemas lá, porque não era isso que eles queriam que ele dissesse no parecer. Tanto é que alguém o procurou, outro advogado procurou, falou, você precisa mudar esse parecer. Faça você, em desacordo com a lei. Eu não. Então, gente, é por isso que eu falo que o Jussi é o professor da política aqui da nossa região, porque tudo você pergunta pro Jussi, ele responde. Daí, se você achar que ele não é o professor da política, daí responda você no lugar dele. Venha dar uma entrevista. Qualquer um que ensina alguma coisa é professor, é um rabi, né? Na época de Jesus era o rabi, o mestre, ou o professor. Jussi, então... Rabino. Rabi também. Jussi, mas o Mu, ele conhece tanto o regimento interno que ele já fez tantas coisas contrárias ali dentro. Qual que seria o embasamento dele para caçar a Márcia? Evidentemente você explicou que seria os dias, mas tem um certo medo da atuação da Márcia ali? Porque se a Márcia sai, quem entrar no lugar dela não seria a Janaína? Aí que tá.
Essa caneta aqui, atenção, Brasil, ela seria inútil em si só. Ela passa a ser útil quando externaliza e libera a tinta dela. Essa é a utilidade dela. Essa aqui é inútil. Quando você não externaliza aquilo que de fato é algo que pode ajudar ou que seja bom, é inútil mesmo isso tudo, né? Sim. Pensavam que era o Rodrigo. Chegaram a comentar entre eles, falando, não, que nós caçamos a Márcia se afasta, quem assume é o Rodrigo Farina. Eu falei, estão viajando na maionese? Se fosse uma cassação eleitoral, os votos da Márcia seriam subtraídos e daí sim, faria uma nova recontagem. Mas pelos cálculos que eu tinha feito na época ainda, assumiria o Daniel Moro, que era do Republicanos. Né? Nem é isso. Então na cabeça deles, seria um vereador da base do governo que assumiria. Isso não é o governo, isso naquelas conjecturas que estavam fazendo. Nossa, vocês são muito orelhudos, velho. Fora da casinha. Desculpa, cara, mas é hilário. Seria cômico se não fosse trágico, né? Ô, Jussi, daí agora como que está a situação? A Márcia também teve um outro impropério que fala, teve um outro atropelo ali. Aí que tá. Explica pra nós o que aconteceu naquela sessão ali, na sequência dos fatos. Assim, claramente, ela ainda não está bem, né? Pelas agressões sofridas na Câmara. Pelo presidente. A comissão de ética disse num despacho daquele processo que essa discussão é normal da atividade política. Na hora me lembrei da discussão do pirulito, que isso é da atividade política, mas é assunto para uma outra conversa, né? Mas o que a Márcia, para se proteger, e nós quem fizemos isso, ela invocou o artigo 126 do Regimento Interno, onde possibilita que apresente um requerimento plenário mesmo sem ter protocolado, que pode ser de forma oral. No seu primeiro parágrafo e na terceira linha, ela fala que ela pode fazer a leitura disso lá e os vereadores podem acatar ou não. Para se proteger, ela pediu no requerimento que o plenário concordasse com a saída dela, desde que acompanhada de licença médica, mas o mais importante, a convocação imediata do suplente diante de uma saída da Márcia. Quando o plenário autorizou que o requerimento fosse lido e colocado em pauta para ser apreciado naquela sessão, quando o presidente viu o teor, ele simplesmente falou, não vou colocar isso em pauta pela desnecessidade. Quer dizer, o plenário disse que sim, que aceitava e queria deliberar, todos os vereadores. Deu mais um tapa na cara, e foi um tapa na cara, assim, de todos os vereadores, porque o presidente submeteu a consulta, os vereadores disseram sim, vamos apreciar, deliberar e votar, pelo sim ou pelo não, mas vamos deliberar e votar. Aí todo mundo aprovou, o presidente falou, não, eu não vou colocar em discussão e votação. Ele derrubou a palavra de todos. De todos, a decisão plenária. Para que vale o plenário se você tem um autoritarista, autoritário que fala? Então uma pessoa autoritária ali que desfala o que foi falado. A Janaína enfrentou esse problema também ali, né? Chegou ao ponto do chega vereadora, né? O que o Mu falou, chega vereador. Meus amigos, tá gostosa a conversa aqui com o Justo, eu gosto muito de vir até o Justo falar sobre política, mas eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma boa noite para Marilza Cavassini, a Lourdes Calduro, o Alan Christian, boa noite meu povo, a Rosemary Krosberg, boa noite, o Felipe Dutra, boa noite, o Paulo Mocelin está nos assistindo, a Maria Kojeliski também, o Anderson Schmitz, Felipe Dutra, boa noite, o Lucídio, Lúcio, a Rosemary Krosberg, Maria, e todos vocês que estão nos assistindo, vou dando uma boa noite para você que está assistindo sem entrar na live, boa noite também, boa noite para os boca murcha também que estão por aí, sempre estão escondidos atrás de uma moita, o cara vai sair da moita, mas a gente fica feliz, Lúcio, porque a gente tem essa liberdade maravilhosa que a democracia nos dá, para falar sobre a política, né, cara, e eu acho que eu chamo o Justo de professor, não é puxar o saco dele não, cara. O cara é 3 vezes presidente da Câmara. Vereador mais votado. 3 vezes vereador por 2 presidentes. 2 vezes presidente e 3 vezes vereador. Vereador é um dos mais votados. Todas as vezes. Todas as vezes mais votado. Prefeito da cidade de Santa Helena. Como é que você não considera um cara desse que ele não tem uma experiência para nos dar a direção aqui numa conversa?
E o Justo nunca fugiu da raia aqui, não. A gente pergunta, ele fala. E aquele vídeo foi pelo seguinte: ao final da sessão, sim, quando a Márcia saiu, que não teve jeito, não teve como ficar, chegou um momento, a Janaína mandou mensagem para mim: Justo, eu posso ir até lá? Não, você não. A Janaína, o presidente, notificou a Márcia, dizendo que a Janaína estava frequentando o legislativo. Como quem dissesse: você não é bem-vinda aqui. Documentou, está protocolado, documento assinado. Essa é outra coisa que eu queria entender. Então, depois você vai explicar isso aí? Vamos lá. Então, a explicação do vídeo que eu fiz foi que no final da sessão, depois que a Márcia saiu, depois dos projetos votados, depois do expediente terminado, como diz o regimento. Então, até não terminar o expediente, o vereador precisa ficar. Acabou o expediente, aí ela saiu. O presidente toma a palavra e fala: olha, a Márcia deve ter se enganado quando invocou o artigo do regimento interno, porque ele só fala da leitura de alguma proposta a ser apresentado. Aquilo que ela fez, ela deve ter se enganado, e repetiu, insistiu no se enganado. Por isso eu fiz o vídeo para explicar. Eu vi no Instagram da Márcia lá que estava um pouco mais de 20 mil visualizações. Por necessidade, para trazer a verdade. Porque na sessão passada, ele podia falar: gente, na sessão passada eu falei isso, eu estava enganado, mas precisa ter hombridade para isso. Né? Não teve. Não, né? Não tem. Não tem. Ô Jussi, daqui a alguns meses vai terminar a presidência do MU. O que podemos, na sua visão, sua experiência, o que podemos esperar? O MU continua vereador? Você acha que ele vai assumir uma secretaria e vai dar um tempo da Câmara? Vai colocar alguém ali no lugar dele? O que vai dar? Bom, vai se afastar um pouco também, uns dias? O que pode acontecer, na sua visão? Ou nada pode acontecer, né? Bom, tem uma denúncia contra o presidente. Tem uma denúncia contra o presidente? Contra o presidente do Legislativo. Essa denúncia ainda tem a seguinte história, né? Em dezembro do ano passado... Denúncia, Brasil. O presidente, você espera, isso é a revelação. Você está me dizendo que o MU, o Anderson Draghetti, os dois, o MU e o Anderson Draghetti e o presidente da Câmara foram denunciados. Foi denunciado por infração político-administrativa conforme o Decreto-Lei Federal 201 de 67. Lei Federal. Não vem agora chamar o plenário e falar: vamos mudar a lei federal, porque não tem como. Não dá, não. Assim, em dezembro, lá em subsede, dia 3 de dezembro, se não me engano, tinha um requerimento para ser discutido e votado. Era de autoria, acho que, do vereador Paulo, Sandra e Maurício. A Márcia tinha pedido para que ela assinasse, e ela falou que ela não faria isso. Lá era a comunidade do Mota, em respeito, por ser a comunidade dele, a Márcia não assinou aquele documento lá. Votou pela aprovação, sim, mas não assinou o requerimento. Né? Eu vi a expressão da Sandra quando colocou em discussão o requerimento, pela ausência do vereador Paulo e do vereador Francis. Aí só tinham 7 vereadores à sessão. A Márcia, a Sandra e o Maurício votaram pela aprovação do requerimento. Certo. A Adriana, o Paulinho e o Aquiles votaram pela reprovação do requerimento. Ficou para o voto de qualidade, o voto de Minerva, do presidente da Câmara. Como era uma matéria que dizia respeito a ele, interessava a ele, de denúncias que vinham assim de várias pessoas, parceiras dele, do governo, de uma infração que ele cometeu quando ainda servidor em 2023, 24, quando a denúncia de que ele saiu, foi para Mato Grosso, colheu, sei lá o que fazer, e continuou recebendo salário, não sei se hora extra também ou não sabemos isso, por isso que era o pedido do documento. Como foi negado pelo voto dele, o regimento interno e a lei orgânica tem uns 4 artigos, pelo menos, que dizem da impossibilidade de qualquer vereador votar qualquer matéria pelo qual ele tenha interesse, inclusive até considerando o grau de parentesco. Mas quando é de interesse pessoal, o regimento interno e a lei orgânica impede de participar da votação. E o pior ainda, um desses artigos foi publicado no ano passado com a assinatura do Anderson Draghetti.
Ele disse no decreto publicado, aprovado pelos vereadores, que o vereador, quando tivesse assunto de seu interesse, estaria impedido de votar. Está lá o artigo publicado do ano passado. Aí vieram conversar comigo, falou, Justo, o que é possível? Eu falei, cara, não gostaria de participar disso. Aí montaram um procedimento lá, apresentaram, eu falei, olha, eu não quis emitir opinião sobre aquilo. Eu pensei, o pessoal vai fazer o que tiver que fazer, a Márcia é vereadora, quando chegar lá, como vereadora vai ter que receber e processar aquilo que tiver que ser, né? E ficou no stand-by. Depois, de tempos em tempos, alguém me cobrando, né? Sim. Até quando a Márcia voltou para a Câmara, aí o vereador falou, Márcia, e aquilo lá não vai ser feito? A Márcia, Jússi, falei, Márcia, vai dar, aquilo pensa no problema, mas o pessoal estava certo em cobrar. Só que quem estava fazendo não fez assim como precisava, como deveria ser feito, né? Aí quando o Mo aprontou aquela, de novo com a Márcia, dessa situação de tentativa de cassação, dito que não, falou que não contrataria a Janaína. Esse ponto é importante. Esse foi o ponto que fez com que protocolássemos essa denúncia de infração político-administrativa do presidente. Quando chegou o dia 10, a Márcia assumiu no dia 3, dia 10, 11, enfim. Na semana seguinte, nós fomos conversar com o diretor da casa, porque eu sabia que ele ia falar a verdade daquilo que estava acontecendo. A Márcia, o Milton, que é o presidente do partido, e eu. Fui com o telefone celular, com o microfone e com o gravador. Cheguei na sala do diretor, falei, diretor, é uma reunião formal, nós vamos gravar em áudio, pode ser, concorda? Sim, concordou, tudo bem, pela formalidade. Falei, bom, então assim, pela impessoalidade inerente ao cargo de presidente da Câmara, ele não pode dizer quem ele vai contratar ou não para assessorar vereador. E ele está se negando a contratar a Janaína. Como é que está isso, diretor? Aí, para resumir, ele pediu para trazer outro nome. Aí a pergunta está muito clara. Ele não aceita que seja a Janaína. Ele pediu para trazer outro nome. Não aceita a Janaína. Tá. Então tá bom. Ficou com medo da Janaína? Falei, diretor. Medroso. Daqui a pouco você vai receber um documento assinado pela Márcia e pelo Milton pedindo para que a Janaína fique aqui na casa assessorando ela de ordem direta com a Márcia, né? E à tarde, um outro documento com uma denúncia de infração política administrativa do presidente. E é o que foi feito. Foi protocolado, então, um pedido lá para que a Janaína ficasse lá na Câmara, assessorando a Márcia, mesmo que de ordem direta, enquanto aguardava a nomeação. E o protocolo, então, da infração política administrativa, que a lei é muito clara, ela é específica para essas situações. Ela diz que, recebendo a denúncia, imediatamente, a primeira sessão, a denúncia deve ser lida e deliberada. E aí houve um despacho dizendo que os partidos não tinham legitimidade e sim teria que ser por cidadão comum. Aí quando trouxeram, eu falei, bom, então me dá aqui que agora quem vai fazer isso sou eu. Aí peguei aquilo e construí. Aí fui eu quem fiz. Até então eu não tinha sido. Certo. Agora essa outra fui eu quem fiz. Busquei no regimento interno, na lei orgânica e na lei federal aquilo que era o impedimento muito claro da infração cometida pelo presidente do Legislativo. E deixei claro, falou, essas atitudes que ele vem tendo pelo comportamento e pela conduta demonstram claramente que ele está sem condição de continuar fazendo. Pois bem, tomamos o cuidado de que ela fosse protocolada antes das 9 horas de sexta. Então protocolamos na quinta, que é o tempo limite para que seja inserido na pauta de discussão e votação da sessão imediata. Ele não deliberou sobre isso. Foi questionado pela Márcia, sucintamente, silenciou como se nada tivesse acontecido. A Sandra, como nós imaginávamos que isso aconteceria, entregamos o material para a Sandra com todos os fundamentos daquilo que era a lei orgânica, o regimento, e por ela ser a secretária. A posse
leitura e recepção desses documentos seria com a secretária. O presidente faz de conta que é com ele e está tudo bem. Mas a Sandra não estava assim muito bem, então eu entendo aquilo que a Sandra falou, olha, eu não vou ter condição de fazer isso hoje, e respeita-se isso. Não estava bem o suficiente para fazer aquilo naquele momento, e respeita-se. Eu não tenho alguma coisa assim que diga, falo, olha, a Sandra mudou, não estava bem, e respeita-se isso, né? Mas a Márcia sucintamente falou e foi silenciada, simplesmente silenciada. Agora o que acontece? Segunda-feira tem sessão extraordinária. É assunto de convocação específica, né? Então a matéria já convocada e a matéria é aquela. E depois da extraordinária, a discussão da lei de diretriz orçamentária. É uma sessão também específica só com o projeto. Só para esse assunto. Só para esse assunto. E a outra sessão também é só para esse assunto. Bicho. E as outras duas são recesso. Então isso que droga! Vai discutir vai isso. Lá para frente isso aí? Vai para agosto. E não tem problema. Não perde a validade, não. A validade continua. Aí que está um problema. Opa! Na sessão retrasada, de alguns problemas que deu lá, o vereador Aquiles citou em latim dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Vereador Aquiles declarou teu voto, porque é uma lei federal que diz que o presidente está impedido nessas situações, e é dura, mas é lei. Então, um voto que eu, assim, pela manifestação, que eu tenho certeza que é por acatar e depois pela punição, é do Aquiles. Quem disse isso foi ele, não sou eu, não. Pode buscar. Na sessão retrasada ele falou, que ele cursou direito. É Duralex o meu pirex. ô Jússi, então nesse impasse, o que foi? Levou-se a exigência do alto grau de buscar a lei federal, sim, tudo que está no regimento, para que equilibrasse o jogo, né? É que se buscasse não só no regimento interno e na lei orgânica, daria um jeito de fazer com que isso não acontecesse. Sim. E a Márcia disse na sessão passada que o mal é só a ausência do bem. A maldade na política é pela prática dela, ou a ausência do bem na política. A Michele é assessora da vereadora Adriana. A Adriana é vice-presidente. O Marmitex. Esqueci o Marmitex. Num caso desses, o presidente fica impedido de conduzir a sessão para tramitação desse processo. Vai ter que passar isso para a vice-presidente. Como eu imaginava que talvez não fosse ser remetido para ela, no mesmo dia que eu protocolei na Câmara, fui eu quem protocolei. Quando eu fui com vontade, com prazer. Depois me deu tristeza por tudo que está acontecendo. Sim. Não dá para você ficar feliz diante de uma situação que nem essa, mas também não dá para ficar inerte a tudo que está acontecendo. Não dá. E protocolei com a Adriana também. Sim. Mas na sessão passada, era para ter acontecido a discussão, a leitura e deliberação. E o que acontece? Faz a leitura, imediatamente sorteia-se os vereadores, que são 3, que vão compor a comissão processante, presidente, relator e membro, e ali já estabelece seus prazos. Tá na lei, os prazos são 90 dias, mas você tem 5 dias para isso, tem 10 dias para aquilo, mais 5 para isso, está estabelecido na lei. Sim. Mas eu vi uma movimentação por trás. Sai. Nos bastidores. Assim, o risco que eles imaginavam que se a Sandra tivesse apresentado aquele pedido, não teria como não fazer a leitura. A menos que o presidente falava, não vou ler, tá bom, depois é outra história, né? Mas eu vi a Michele conversando com os vereadores e vi também conversando com a Adriana. Se alguém estiver indo para o inferno, não vão junto. Não façam isso. Não façam isso. Vou tratar cada um
dos vereadores com aquilo que é a conduta daquilo que está posto. É lei federal. Se o presidente tivesse falado, gente, eu de fato me equivoquei, me enganei, não era isso, vamos consertar isso aqui. Vamos consertar. Conversando que se entende, né? Mas não é isso que está acontecendo agora. Oferecer proteção a isso. E por que eu digo isso? Vamos voltar ao assunto da Janaína, então, que foi o precursor. Isso aqui foi falar, peraí, não, porque a Janaína, tá, mas é uma forma de prejudicar a Márcia também. A Márcia é a única vereadora que está sem assessoria na Câmara. Então, como é que a pessoa vai trabalhar lá, se todos têm os seus assessores, como é que a Márcia vai ficar sem assessora? Aí que tá. Quando o presidente emite um documento de notificação para a Márcia dizendo que chegou ao conhecimento da mesa diretora que a Janaína continua frequentando as dependências da Câmara. Quando ele fala mesa, é a vereadora Sandra, é a vereadora Adriana e o vereador Paulão, que é o segundo secretário e o presidente, né? A Márcia na tribuna cobrou, falou, olha, eu não esperava isso de Vossa Senhoria, mas como foi uma decisão, uma denúncia recebida pela mesa e anunciada pelo presidente, nós acatamos. A Sandra, não, eu não assinei, não participei e não sei de nada disso. A Adriana e o Paulão, naquele momento, silenciaram. A Márcia fez uma provocação por escrito para a Adriana. A Adriana disse nos corredores para a Márcia, falou, Márcia, eu não sei de nada disso e não concordaria com isso. Mas só lá no pé do ouvido, né? Lá na Câmara, na tribuna, não. Foi provocado para que ela se manifestasse. Depois disso ainda, foi pedido para que o presidente dissesse o que está acontecendo com essa tramitação. Pelo silêncio, falou, está sob análise administrativa. Como nós conhecemos muito bem as figuras que estão lá, produzimos um ofício pedindo para desconsiderar a nomeação da Janaína, que outro nome poderia ser apresentado, né? Quase que em tempo real a resposta. Não, recebeu, acatou, aceitou e disse que o nome da Janaína estava sob análise administrativa. Ah, então ele está sob análise administrativa. Então você continua com a análise administrativa para que ela seja nomeada. Pronto. Olha então só. Agora e hoje vence os 30 dias. Foi entrado com um mandado de segurança pedindo para que houvesse intervenção judicial para isso. Foi feito. Sim. O juiz foi muito claro no despacho dele. Reconheceu, sem dúvida nenhuma, ele só não viu naquele momento imediato o risco. Que agora já começa a acontecer. Então vai ser feito um recurso para a instância superior. E a Janaína, então, Janaína continua. Não, é para a Janaína continuar. Não continua porque ele não nomeou, simplesmente silenciou, não nomeou nem nada, né? E tem muita coisa que está acontecendo. Sim, mas no desfecho disso há essa esperança de que a Janaína continue. Vai ser mantido o nome dela. Vai ser mantido. A Márcia vai ficar sempre. Não vai ficar sempre, porque a partir de segunda-feira quem vai assessorar a Márcia sou eu. E vamos começar pelo posto do Vila Rica, depois vamos para São Luís, mostrar lá na farmácia que eu acho que vai estar sem atendente, né? É guerra, Brasil. Aí depois vamos para alguns ginásios de esportes que estão chovendo dentro e sem manutenção. Aí vamos olhar as dispensas, que o pessoal está tendo que comprar detergente para limpar o chão dos ginásios de esportes, que nem isso está tendo, né? Não temos remédio dos postos para piorar. E assim, a partir de segunda-feira, pelo que nós sabemos, quem precisar de remédio, os poucos que ainda tem, é na farmácia central. As unidades não vão ter, não. Né? Lá na cidade, não. Ô Jússi, foi nesse sentido que a Márcia leu lá e disse que você cuidaria dos maldosos da política. Da maldade. Dos executores, né? E tem uma fala da Márcia lá que eu queria que você esclarecesse para nós, que ela citou o prefeito e a secretária de administração. Proteção. O que quer dizer aquilo ali? Porque assim, nem todo mundo acompanha na hora, deve ver recorte depois, a gente talvez não consegue explicar tudo, né? Aproveitar a oportunidade. Foram dois momentos, na verdade. Como aquele requerimento em subsede foi reprovado com o voto da presidência, o vereador Paulo, os 4 assinaram. Márcia, Maurício e Sandra. Pedindo, pela lei de acesso à informação, pela Câmara, a Prefeitura tem 30 dias de resposta, com prorrogação de mais 30, pelo que diz a nossa lei orgânica. Pela lei de acesso à informação, são 20 dias, com prorrogação de mais 10. Então, a Prefeitura pode ter 30 dias de resposta. No requerimento, pedia se alguma sindicância tivesse sido apurada, que tivesse a participação do vereador presidente do Legislativo. Como ele também era uma figura política, com cargo político,
não entra naquela do sigilo funcional. Então, por ser um agente político, cai por terra isso. O requerimento foi em dezembro. Até, agora já viramos o mês, até o mês passado, ele não havia sido respondido. Aí, com base nisso que está acontecendo com a Janaína fez uma demanda ao Tribunal de Contas. Olha, estamos há 6 meses sem resposta de um requerimento. Sim. Olha as lambanças por causa de uma atitude presidencial. Estamos há 6 meses sem resposta. O tribunal recebeu e noticiou o município e deu 5 dias de prazo para explicar e para responder. Não sei se a prefeitura já recebeu notificação ou não, porque essa tramitação é a partir do recebimento, deve ter vindo por aéreo, então talvez não tenha respondido ainda. Só que o requerimento em subsede foram feitas algumas manobras para que ele fosse reprovado. Quando foi para a prefeitura, e o Dinho não tem culpa disso, porque naquela sessão o Dinho disse, deixa aprovar o requerimento. Mas houve umas outras manobras ali, pessoas próximas a ele que não deixaram. Agora, quem vai responder é o prefeito, pela não informação, pela negação da informação. Quer dizer, ainda mais se, e a gente sabe dos indícios que tem, porque tem pessoas que falam, não, eu dei meu depoimento lá e eu falei a verdade. Se você falou a verdade, pelo que a gente sabe, foi aplicada uma multa naquele procedimento e houve uma negação, uma discordância, não foi recolhida. Se a multa foi recolhida agora nesses dias, é pior ainda, né? Porque fica muito claro. Então, onde que o prefeito passa a responder? Por proteção política. Não respondeu aquilo que se buscava, porque quis proteger alguém. E também teve um outro momento de um requerimento que foi feito pedindo das gratificações. Falou, nós precisamos saber quem são os servidores gratificados, porque tem alguns zoando... Tem os gratificados que são bons, eficientes, que trabalham, que fazem, que dão resultado. Tem, e tem bastante bons. Mas tem os malandros. Tem servidor que não executa nada, que custa mais de R$200 mil por ano para o município, não executa nada. E eu sou capaz de desafiar o secretário da pasta a apresentar aquilo que é o resultado do trabalho e é no desenvolvimento econômico. Eu vou desafiar a apresentar o relatório daquilo que algumas pessoas... São mais de 200 mil que custa para o município, fora as viagens que se faz, né? Quando foi recebida essa resposta do requerimento, veio o clique aqui, para chegar lá, que não levava para lugar nenhum. Aí a Janaína recebeu do requerimento, mandou para mim, falei, Janaína, o tribunal já pacificou, na vez passada ele já nos disse, falou... o vereador tem o direito de buscar e o governo tem o dever de informar. Tá bom. Poderíamos ter feito uma demanda para o tribunal bem quietinho para sacanear mesmo. Né? Sacanear não, seria a questão dos justos só. A Márcia falou da tribuna, falou, olha, tem uma resposta do requerimento das gratificações que a Janaína havia feito, que é naquele clique lá, e que não chega a lugar nenhum. Vai ter demanda para o Tribunal de Contas. De manhã, 2 horas da tarde, o requerimento respondido. Quer dizer, antes demorou mais de 20 dias para dizer que tinha que clicar lá. E depois, em 2 horas, conseguiram responder. Aí é uma contradição muito grande, né? Mas aí que tá. E se não fosse respondido, aí também o prefeito responderia. Então vocês estão percebendo que as pessoas que estão próximas ao prefeito, em vez de ajudar ele, estão atrapalhando? E se nós sabemos que a proteção é política, nós vamos ter que buscar quem está protegendo. E nesse caso vai sobrar. Uma hora aparece. Gente, nós estamos conversando aqui, quem assiste de fora, tem gente que assiste, tem um cara que assistiu esses dias lá e falou assim, pô, aquele cara que você entrevistou lá, aquele cara podia ser o prefeito de Santa Helena, né? Mas ele já foi prefeito, vai que ele volta, né? Aí o cara falou, muito boa a entrevista. E realmente foi uma entrevista muito legal, né? Aquela última que nós fazemos. Ô, Jussi, algumas coisas que aconteceram lá pra cá, você quer falar mais alguma coisa desse ponto aí? Tem algum detalhe? Tem o seguinte, o vereador Aquiles, de novo Aquiles, na sessão passada... Aquiles? Na sessão retrasada ele disse que o município é selo ouro na transparência, reconhecido pela transparência, pelas publicações dos atos. Parece que aquele troféu de expressão que na cidade o cara paga o tanto e se expressa. Sabe o que aconteceu com esse requerimento? Aquela estrelinha que o Chaves vendeu pro Kiko porque ele foi um bom aluno. Não
Esse requerimento das gratificações, que parecia que não queria que as pessoas soubessem quem são os gratificados, que até teve um caso que ele falou, eu não queria ele, mas o secretário quem quis, falou, quem no meio é o prefeito, né? Mas esse requerimento em específico, como veio uma resposta mal e maldosa, né? Quando chegou, a Janaína imediatamente recebeu, até porque nós discutimos, e a Márcia falou isso na tribuna. Foram no portal da transparência, retiraram, apagaram, excluíram como se não fosse aquilo o respondido e colocaram uma outra matéria publicada no portal da transparência. Nós temos isso tudo salvo, transcrito, impresso e printado. Inclusive com assinatura digital. Tem como dizer que não foi, né? Excluíram aquela resposta ruim e colocaram uma outra. Aí mandaram uma mensagem para Janaína. Janaína, nós mandamos para você lá, daí tem uns anexos que estão juntos, agora se você acusasse o recebimento desse material para que eu pudesse colocar essa resposta tua também no portal da transparência, como de fato foi respondido. A Janaína olhou aquilo e aí conversou com a Márcia, que é quem tem o acesso a isso, porque ela não tem mais chave, não tem nada, né? Olhamos e tinha algumas informações a mais, de fato eu não respondia tudo, mas pelo menos já naquele espaço de tempo foi o que deu para fazer, né? Pegou de fato, a Janaína respondeu, falou, olha, de fato, só que a primeira resposta era essa, não era, vocês excluíram e fizeram essa, aconteceu, colocou passo a passo, deu o que foi feito. Isso que você vai publicar, então que assim seja. Publica essa minha resposta diante disso tudo que aconteceu. O pessoal foi lá, cortou aquilo que interessava para eles e publicou só aquilo que interessava para eles. Que transparência é essa? Que selo que é esse? Que selo de transparência é esse? Né? Não. Ou se houvesse tanta transparência assim, eu acho que não tinha nem necessidade de fazer as lives, né? Porque nos meios de comunicação por aí a gente não vê se falando nada das atitudes do presidente. Você não viu ser divulgado as agressões do MU no jornal, mas vocês levam pessoas lá dentro dos meios de comunicação por aí para falar do passado. Eu gostaria de lembrar para as mídias de Santa Helena que vocês têm uma vice-prefeita investigada na Operação Conluio no suposto desvio, fraudes dos 14 milhões. Então vocês têm assuntos bem atualizados para manter a população informada do que está acontecendo no presente. Porque o que vai mudar a nossa realidade é o hoje. Então, peraí. A meia-verdade representa mentiras. Mentiras, sim. Foi publicado no Correio do Lago hoje, que vai ter uma audiência em setembro, sobre uma denúncia do Ministério Público sobre uma contratação de serviço de asfalto. Esse processo começou em Foz do Iguaçu, com uma empresa lá que tiveram alguns problemas, tinha serviço aqui também, veio aqui, ofereceu a denúncia e está em fase ainda de instrução. O que eles entenderam? O município restringiu a área de abrangência daquilo que se fosse buscar como material, que para tapar buraco, o mais caro é o frete. Quer dizer, se você abrir para fazer de quantos quilômetros for, você abre a possibilidade para que a empresa, mesmo perto, consiga colocar um valor maior do que aquilo que você estabeleceu. Se você que estabeleceu que o teu raio é 50 km, o preço do frete é com base nos 50 km. Se você estabeleceu um raio de 100 km, o preço do frete é com o raio dos 100 km. Nós estabelecemos nos 50. E é com base nisso. E eu fui na semana passada, hoje é sexta, essa semana, recebi uma mensagem dizendo que tinha movimentação e se eu quisesse me manifestar com relação a isso. A minha resposta falei, eu estava por mandar mensagem para a secretária, para a Edra, que era a advogada, que ajudou a construir essa peça, mas lembrei que ela deixou de advogar quando foi para a Secretaria de Administração. Mas eu vou procurar saber, que eu não recebi ainda notícia nenhuma e nenhuma intimação de absolutamente nada. Mas eu acho que vai ser dado o mesmo destaque que foi dado para o Conluio 1 e para o Conluio 2 de publicidade daquilo que é a notícia, né? E eu não me neguei como disse lá, que eu preferi silenciar. E assim, são 10 pessoas. Colocaram só um porque... As outras são próximas a eles. Cadê as outras pessoas? Assim... Só uma pergunta pertinente. Não, e eu nem vou falar de nenhuma dessas pessoas, porque, cara... Eles fizeram o certo. Não fui eu quem fui lá fazer a licitação, mas quem fez,
o jurídico que deu o despacho, o pregoeiro, o administrativo, quem montou o procedimento, quer dizer, eles optaram pelo preço mais em conta, eles fizeram aquilo que é certo, eu estou defendendo. Quem está de sacanagem, se quer publicidade? Então tá, vamos dar publicidade, a partir de segunda, publicidade daquilo que vocês não fazem, daquilo que acontece no município, eu vou fazer. Pega fogo, cabaré. Ô, Júcio, vamos aliviar a nossa conversa aqui. A Vera Margade Maia Chinor manda uma boa noite para nós. E a Rosemary, ela diz que prefeito que ajudou a legalizar o bairro Alto Alegre era um bairro esquecido, ele se elegeu e fez o que prometeu. Todos nós temos a escritura. Parabéns, Júcio, te admiro muito. Ué, eu até que vi alguém, né? Uma palavra. Outro dia o cara falou, querem discutir... Como é que é aquele bairro ali? Pode falar isso que você vai falar, depois você me fala. Não, do bairro... Não, do bairro assim, eles estavam perdendo esses terrenos aí. O antigo proprietário teve um problema numa mecânica, a mecânica... E agora esse bairro tá lá abandonado, né, cara? Eu, inclusive, tenho uma amiga nossa que mandou um vídeo pra mim sobre... Eles fizeram um estrago lá, pai, uma bagunça aquele bairro lá. Eu vou lá na segunda-feira, eu vou lá. As garagens tudo cheias de lama e... Aquilo tá virado uma bagunça. Eles não estão mais cobrindo, Jô. Vocês estão jogando um... Sim. Eles estão, acho que, pegando esses pó de pedra na beirada da estrada que ficou da reforma do asfalto, jogando as buraquinhas. Tá feio, trem! Mas querem discutir gestão? Então vamos discutir gestão. Vamos começar pela Universidade Federal, que conseguimos, como presidente, impedir que viesse uma particular, como presidente da Câmara, impedir que viesse a particular, como prefeito conseguimos efetivar o TF. Querem começar pelo Parque Industrial, Parque 5. Por investimentos no desenvolvimento econômico, com algumas indústrias com parceria. Querem no matrizeiro lá de subsede, que fizemos uma parceria com a cooperativa, colocamos todas as máquinas da prefeitura possíveis lá para fazer tudo o que precisava fazer para hoje estar gerando aqueles empregos todos que estão gerando lá. Converse com a secretária de Educação, que é hoje a Ana Paula, pergunta para ela em qual governo que começaram os avanços educacionais no município de Santa Helena. Então, quer discutir gestão, quem fez, o que fez e quando? Bora, vamos discutir. Coloca cada um dos prefeitos na mesa e vamos discutir com cada um. Mas eles não têm coragem de vir no debate, homem. Mas aí que tá. Os caras correm mais do que o capeta corre da cruz. Mas ficam mentindo nos bastidores, falando um monte de besteira. Por quê? Põe a cara, vamos pôr a cara todo mundo, todos nós. Aquilo que eles falam no pé do ouvido, será que é verdade? Não, parece que se abaixa para falar, será que é verdade? Quase beijando a puta. Aquilo que eu falei com relação ao presidente, quando aquela invocação do artigo 126 do regimento interno que a Márcia fez, falei, tá mentindo o presidente. Ele disse que não era verdade o que eu falei? Não falou. Então, daquilo tudo que nós falamos, eu disse para você em março, abril, que a prefeitura, esse ano, ia arrecadar um valor superior a 35 milhões de reais a menos nesse ano. Isso há 90 dias atrás. Sim, eu lembro. Isso está se confirmando. A prefeitura vai começar a parar de prestar alguns serviços. Não tem mais recursos financeiros. Não tem. Pera aí. Você vai ter que repetir. A prefeitura... Você tá que nem aquele cara lá que falou que o Brasil não vai ganhar a Copa. Mas você não está fazendo previsões furadas. Não. Você está falando baseado na matemática. Dados, números, indicadores, então vamos lá. taxa cambial. Então espera. Vocês estão afoitos. Calma aí. Fala de novo, sei que você falou. A prefeitura vai fazer o quê? A prefeitura de Santa Helena vai começar a diminuir serviços prestados em todos os segmentos. Não vai ter recurso financeiro para cumprir o compromisso com a Frivate, quer seja no 5% de investimento feito com produtos de Santa Helena, quer seja na unidade de produção de leitões, e cumprir com aquilo que é o estabelecido desse ano com meta. Não fecha o ano cumprindo tudo aquilo que programou para fazer. Não vai ter. Aquilo que deu de superávit no ano passado, que foi mais 10 bilhões de reais, já está com déficit de mais de 10 hoje. Olha, o pessoal do jornal já tem matéria para amanhã. Tem matéria fresquinha para jogar no jornal para a população saber. Não, é bem isso. Querem matéria? Nós vamos dar matéria. Vamos dar matéria para eles. Ô, Jússi, que situação isso? Sim. E ainda,
O Maluf, não, quem que é o vice hoje do Lula, meu Deus? O Alckmin. Geraldo Tem o Alckmin Dead. É o Alckmin. Geraldo Alckmin. É o Geraldão. Foi governador de São Paulo. Eu acho que o Lula morre e ele assume o lugar do Lula, se ele for o vice de novo. O Lula não consegue cumprir o quarto mandato. É uma vergonha os candidatos presidenciais que se apresentam. Nós não temos direito de escolha. São esse. Cara, não dá. Não temos direito de escolha. Ô, Júlio, é o sistema? Eles falam, é o sistema escolheu esses aqui. Os negócios. Os negócios. É. Mas aí você dizia da prefeitura aqui, você ia entrar eu te cortei, né? Sim. Mas não é cabeça boa. Vai. Não. A cabeça dele é boa. Vamos embora. Nesse problema todo, dinheiro, como eu falava do governo Alckmin, numa entrevista eu assistia, cara, que sorte que eu tive naquele momento, né? A jornalista falando dos problemas vividos naquele momento lá, em que algumas coisas tinham que ser feitas, das estruturas que precisam ficar. Falou, o nosso problema está na nossa arrecadação que diminuiu. Falou, para de fazer isso. Isso é vergonhoso, governador, é vergonhoso. A receita do estado de São Paulo é X, não vou lembrar o valor agora, e você vem me falar que o problema está na receita e que tem que aumentar o imposto. E vocês não cortam aquilo que são as despesas que vocês têm para os negócios políticos que vocês fazem e pau. O que tem de diferente aqui? Nossa, aqui tá complicado. Você tem um servidor gratificado, sem exercer função, que ganha mais que o município tem de despesa de mais de R$200 mil por ano, e você não toma atitude diante disso, é porque... Eu acho que esse cara que você tá falando aí, desse que você falou do 200 mil por ano, foi o senhor, eu acho que, eu vou imaginar que foi, porque eu procuro saber todos quem são ali, foi você que esteve dentro do meu ateliê, pedindo para pagar a matéria de um membro da tua igreja que esganou a própria irmã e foi para cima dos policiais. Foi você, não foi? Sim. Se apresente para mim na nossa live, aí põe a sua cara que nem nós tem coragem de botar televisão, senão vou começar a falar os nomes. Se vocês não saírem da moita. O cara vai sair da moita já. Vamos logo resolver esse problema. Ué, ô Jus, você tá falando dos recursos e tal. Agora vamos... Tiraram os tapumes daquela praça que ficou quase 2 anos, mas a praça também não está terminada. E começaram a cercar a parte de baixo ali. O povo foi lá no site da prefeitura e detonou, o povo está insatisfeito. Eu fui para uma reunião hoje na cidade, e a reunião era de ordem política, sem nada a ver com essa questão do presidente da Câmara, era com conjunturas futuras, né? Aí me falaram que foram retirados os tapumes e algumas demandas judiciais já começaram porque aquilo que foi contratado não é o que está sendo entregue. Então eu não vou saber te falar porque eu nem vi os tapumes retirados, né? Mas vai dar pano para manga. Porque ali não vimos modificações. O pessoal da não tem modificação. Eu acho que foi mais de 2 milhões aquela praça, né? 3 milhões aquela praça ali, gente. 3.300, 3.600. O Paulo Mocelli fez um comentário, eu queria ler aqui o comentário dele, que eu não entendi bem. Ele diz, o presidente da Câmara está mais perdido do que Cusco? Cusco. Não sei. É o quê? Cusco, no Rio Grande do Sul, pode ser atribuído a um pet, para ser sutil. Como aqueles que a Giza cuida. É? Tá mais perdido que Cusco no foguetório. Cachorro correndo do fogo. Os bichos ficam tudo loucos. Ó, presidente, Paulo. Muito imparcial. Governa somente para os seus. Esquece que foi eleito pelo povo. É o comentário dele. O Paulo Mocelli diz, selo de quê mesmo? o selo de... aí a Helenice Siqueira diz, é para tirar o foco. Claro. Sim. Claro, ele entra com um assunto que não tem nada a ver, Sim. né? Ele vai ali, porém, quando vem aquele porém, já peidou na farofa. O Alan Cris diz, com relação à praça, 8 milhões, o que o nosso justo tem a dizer? Acho que hoje foi no conjunto, né? Aquela praça lá, a praça considerada Praça da Criança, que ainda está naquele problema, e a outra de cima, que foi mais de 8 milhões entre o conjunto das três. Sim. Eu quero ler um negócio aqui, Jussi, pra gente ir pra parte final da live. E quando ele vai pra parte final da live, faltam 2 horas. O que eu quero pegar dele aqui, que eu achei muito importante o que ele postou aqui. Aqui nós vemos o site da prefeitura, né?
aqui tá o site da prefeitura, e aqui tá aquele vídeo que aqui eles colocam aquela música romântica aqui da praça. Ó, aqui tá, né? Aqui tem 18 comentários. Nos 18 comentários, aí diz aqui, mais 4 anos fechado a praça. Alguém comenta, né? Aquele novo contrato. O que vai fazer agora. O outro, secretário da Saúde está faltando remédio no posto de saúde de Santa Helena. Vergonha total. Tem muita gente reclamando da falta de remédios. Bom, você recebeu alguma? A partir de segunda, a farmácia do Vila Rica do São Luís, pelo que a gente sabe, vai estar fechada também. Vai ter que ir tudo pro central. A coisa, então, igual você falou agora, né? vai piorar um pouco as coisas, né? Veja só. A Márcia fez uma matéria sobre um amigo nosso aqui da Lagoa Seca. Um senhor ele tem mais de 80 anos de vida, tem 78 no documento que ele foi registrar 3 anos depois de ter nascido. Você sabe como é que está a situação dele? Tiveram que chamar a polícia até. Santa Helena, não vem me dizer que não é culpa de Santa Helena a situação de saúde dele e aquilo que eu vou contar agora, porque A Márcia, para fazer aquele vídeo, aquele demorou um pouquinho, né? Porque ela começava a se emocionava, chorava, porque ela conversou várias vezes com ele. Sim, ela acompanha. Quando chegou, falou, mas a situação lá tá assim. Ela foi até lá, conversou, começaram a se mobilizar. Dor. O cara de 80 anos já tinha perdido 20 quilos com dor. Uma unidade de saúde, vai numa unidade, volta, vai e volta, vai no hospital, vai e volta. Não, peraí. Aí pegou, fizeram os encaminhamentos, só que daí foi para Santa Helena, de Santa Helena no Miqueleto foi para Toledo, de Toledo foi para Nova Aurora, de Nova Aurora voltou para Santa Helena, e a situação, assim, fora da normalidade, até que chegou um ponto que deu uma crise nele, aí foi para Santa Helena no Hospital Miqueleto, e de lá foi para Assis. Aí fizeram, antes disso, passou aqui no Santa Casa, Dr. Margraf diagnosticou, e todo mundo falava, cara, é pedra na vesícula, mas não fazia um exame para saber. 6 meses naquela condição. Aí o Dr. Margraf olhou, diagnosticou, fez o exame e falou, é pedra na vesícula, vai ter que fazer cirurgia, mas ele viu o estado dele e falou, infelizmente nessa condição agora eu não posso mais fazer aqui, porque o hospital não vai ter a condição que ele precisa. E tá certo o Dr. Margraf, fez certinho. Foi para o Miqueleto e foi para Assis. Aí fizeram uma cirurgia nele. Era para retirar a pedra da vesícula. Aí deram alta para ele. E ele com dor e vazamento. Meu Deus, cara, o cara já é idoso. Pois é. No caminho, crise de dor, não suportou, teve que voltar. Tiveram que refazer a cirurgia porque tiveram uma perfuração nele, né? Que não era pra fazer. Aí mais, foram 16 dias, fizeram a cirurgia que era para ser corretiva e voltou para casa. Aí o município foi lá para buscar ele. Daí passou por todo, pegar um outro paciente. Ele estava no banco da frente do carro, mas a outra paciente tinha uma cirurgia no joelho, que tinha que ir com a perna esticada num carro pequeno, que não era a condição. Sim. Imagina o cara lá com aquelas cirurgias todas, naquela idade, levanta, dor, vai, senta. Ele contou para Márcia, falou, Márcia, quando eu cheguei em casa, eu não queria levantar por causa da dor. Eu nunca senti tanta dor, ele falando, tanta dor na minha vida, levantando aquele banco de trás do carro para mim até em casa. Vazamento, dor. Aí foi de volta para o hospital. Aí tem que fazer um procedimento pelo canal, como se fosse uma endoscopia, para fazer a sutura lá. Aí disseram que não tinham condição de fazer lá. Aí o filho dele falou, José, eu vou procurar um advogado. Eu falei, não, vai no Ministério Público, conversa com o promotor. Cara, você vai gastar, e é mais rápido pelo Ministério Público. Para o atendimento dele, não é para assinar o município nem nada, é para atender o pai dele. Sim. Aí foi lá, conversou, o promotor foi extraordinário, foi muito bom e determinou prazo para que ele fosse de fato feito o procedimento. Chegou no prazo de vencer, o Hospital Miqueleto fez do espelho lá e abriu o central de leitos e mandou ele para Toledo. Chegou em Toledo, o hospital não quis receber ele lá, mesmo que tivesse o encaminhamento. Aí foi ameaça de polícia, não sei se chegou em polícia não, mas houve, falou, se não receber vai chamar a polícia, acabou tendo que receber, né? Sim. Só que por que não quis receber? Porque aquilo que estava constando como diagnóstico não era aquilo que precisava fazer. O procedimento é de colocar uma prótese biliar e eles não conseguem fazer lá.
E esse cidadão volta para casa vivo? Não volta? Em que condição? Ah, pois é, mas isso está lá em Toledo. 6 meses aqui com pedra na vesícula e não... Meu, cara. Ô, Ju, se a gente tem acompanhado no dia a dia, cara, a gente tem sentido na fala das pessoas que as coisas estão piorando, as coisas estão decaindo. Mas parece, por exemplo, você vê tantos comentários que contrário, não é que é contra a obra, não é contra a cobertura, não. Mas é que tem coisas como prioridades que estão sendo deixadas para trás. E aí isso o povo está sentindo. Você vê, ó, o povo está comentando aqui no site da prefeitura, não tem nenhuma resposta. Eles são pessoas, passou a ser muito impessoal, passou a não ter empatia mais. O cidadão está questionando. Olha esse questionamento aqui, ó. A obra é importante, mas e a saúde? Quando teremos investimentos e melhorias no atendimento? A população também precisa de uma saúde digna e de qualidade. Não adianta termos uma praça bonita se quem precisa de atendimento continua enfrentando dificuldades. É uma questão de decisão de investimento, né? É uma questão de... Agora que eu queria colocar esse ponto aqui para você, que você é uma pessoa que você conhece, e aí você entra no site da prefeitura lá e comenta o que você acha da praça, dá um feedback lá pro Dinho Marasquim, para todos lá da prefeitura lá, que precisam ouvir as verdades que vocês têm para dizer. Gente, aqui deixa eu pegar esse ponto aqui que eu quero ler. Eu achei muito importante a postagem desse rapaz aqui. Ele coloca aqui. Não, isso aqui não. Já postou um monte de coisa. Aqui, esse. Há 15 horas. Política. Os nossos líderes políticos de Santa Helena, Paraná, precisam rever seus conceitos sobre o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Por que investir 8 milhões em uma praça não danificada, que já é um cartão postal para o município? É desperdício financeiro sem retorno. O que precisa em Santa Helena é a geração de empregos, renda e saúde, água potável, porque nossa população está desassistida financeiramente, que não consegue nem fomentar o comércio local. Por mais que o marketing divulgue bem, não vai resolver os problemas, porque não é o que estamos precisando no momento. Então, assim, a gente está vendo uma certa inversão de valores, né? O comércio se arrastando e a gente vê milhões sendo colocados, não dizendo que não é, mas talvez o momento não é. Eu diria assim... O que poderia responder para as pessoas? O município tem condições financeiras plenas de desenvolver essas atividades. Aquela é uma parceria com o governo do estado, mas quem diz onde vai gastar o dinheiro é o município. Falando, nós temos essa proposta. Tá bom, aprovou aquela proposta. Faz um projeto aí, vai vir o dinheiro, né? Eu acho que as outras praças, cara, sinceramente, não faz sentido investir esses valores com aquilo que apareceu. Enquanto o bairro lá tá lá largado as traças, a praça tá bonita e o cara com a rua cheia de lama. Não faz sentido. Um espaço coberto vai ser bom. Vai ser bom. Sim. Mas é aquela velha história. Se você está com a tua casa caindo, você vai comprar um carro esportivo? Ou você vai arrumar a tua casa? Fora de propósito, né? Se você está com um cidadão sem atendimento, sofrendo, se você está com o município sem investimento de resultado, será que não seria esse o foco de atenção e de busca? Sim. Só que com o conjunto que só fala para o prefeito que está tudo bem, não vai acontecer, gente. Sim. Não vai. A expectativa, olha, sinceramente, é a pior possível. Lamentável. Meus amigos, eu vi que vocês não mandaram perguntas aqui, mas vocês participaram, comentários. Eu vou abrir, o Justo não pode ver no celular, porque isso aqui é secreto. Aqui é secretidade. Aqui. Não tem. Aqui não tem nenhum comentário. Não tem mesmo, não tem nada no comentário. Gente, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua disposição da gente fazer esse bate-papo aqui, você explicar essa parte o que aconteceu com a Márcia, com a Janaína, o desfecho disso tudo e o que vai acontecer também com o presidente.
as pessoas costumaram a falar, Jussi, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Eu vou cuidar desse. Sim, mas você me cortou. Aí o povo está falando não vai dar em nada, vai dar em nada. E se César, eu quero trazer essa questão para você, porque eu acho que é uma coisa muito momentânea, de momento, que precisa ser trazida aqui. Você até citou alguma coisa. Vai dar em nada, vai dar em nada. Mas nós vimos que nos últimos dias teve aí 120 policiais fazendo uma operação, vamos dizer assim, uma super operação, né? Foi considerada uma super operação pelo próprio delegado, que ele falou que é uma organização muito bem articulada e chamou de cartel a questão que envolve os ônibus escolares de Santa Helena, a questão das fraudes de licitação, até acusando lá no Detran para aceitar veículos até tal idade. Eu lembro que há uns meses atrás isso foi debatido na sessão da Câmara. Quem que decidia o quilômetro percorrido, quem que decidia tal. Foi colocado lá pela vereadora. Uhum. Como que você analisa? Porque o delegado disse que é um desdobramento da Operação Coluio 1 para Coluio 2. E essa semana, inclusive, a pessoa me bateu muito e disse, você não pode ir lá falar o nome da vice-prefeita. Gente, eu quero dizer para vocês que é público, porque a própria Fabrícia Bedendo, na época vereadora, ela dá o depoimento dela na sessão da Câmara. E o primeiro que falou lá, falou o nome dela num jornal para defender. Foi assim que nós ficamos sabendo que ela era investigada. Ninguém sabia. O próprio repórter foi lá, esse é um menino de ouro, e a Fabrícia Bedendo não vai dar nada. Então, quer dizer, a coisa começou a dar alguma coisa. Como é que você analisa? Isso traz um desgaste para o governo do Dinho Marasquim? O problema nem é só esse. Qual que é o maior desafio aí para a comunidade de Santa Helena? A Márcia se posicionou na sessão retrasada com relação a esse desdobramento, porque estão tentando atribuir culpa a quem não é o culpado disso de fato. Quando eu falei antes com relação à estação do asfalto, nós determinamos aquilo que foi a área de abrangência, o prefeito? Não. É o secretário que conhece, conversou com a equipe jurídica, conversou com a equipe administrativa e apresentaram a proposta. Vocês estão corretos, é isso mesmo, é mais econômico para o município fazer dessa forma do que diferente disso. Esse rapaz que estavam assim dizendo que é ele que articulou, ele quem fez, acontece o seguinte, digamos que você e eu temos uma empresa, e vai ter um processo licitatório para comprar lá 50 quadros. Cara, eu tenho 20 quadros para vender. Não, eu tenho 20 também. Não, nós não temos os 50, mas cara, tem 20. Mas só que nós, como é que funciona, como é que é? Quem que sabe fazer isso? O Pafuncio sabe fazer. Pafuncio, vem cá. Cara, você pode organizar a documentação, você pode fazer isso, até onde nós podemos chegar. Quer dizer, você contrata o cara para ele preparar a documentação da tua empresa, organizar, porque não é tão simples assim. Se qualquer pessoa for lá participar de uma licitação de um negócio desse, não vai conseguir, porque vai faltar uma negativa, vai faltar um documento, vai faltar uma proposta, tem que saber como fazer. Então, essa pessoa que eles falavam que era organizador, não. Ele foi contratado por algumas pessoas para organizar a documentação e isso tudo. Quem apresentou o preço de até onde podia chegar por quilômetro é o município, é a prefeitura, não é o cara que tem o transporte que vai lá e fala, eu quero que seja X, com base em alguma coisa, a prefeitura que apresentou a proposta de quanto seria o quilômetro praticado. Então o preço atribuído a isso, quem fez foi a prefeitura. Eu não vou saber dimensionar hoje com cálculo quanto que um veículo nessas condições precisa ser remunerado para que de fato consiga atender, consiga sustentar. Mas quem fez isso deveria saber. É demais, não é? O delegado disse que é demais. Agora, não vem querendo culpar o cara que ajudou a organizar a documentação. Eu imagino que talvez ele tenha participado de alguém e falou, cara, essa linha aqui é mais condizente com aquilo que você faz.
É possível ter feito? Sim, é possível. Mas a culpa desse preço é dele? Não. Não. Quem estabelece o preço, o teto, é a prefeitura. Então já deu para nós entender. Então, meus amigos, tá aí esse esclarecimento e a gente vai ficando por aqui, Jus. Que tristeza, cara. Que tristeza. E aí, tá animado para política estadual? Até que nós estamos bem servidos bem servidos? Ao governo do estado, sim. Ao governo federal, um fiasco, uma vergonha. Olha, eu gostaria que o Tarcísio fosse candidato a presidente, né? Mas Lula, Flávio, pelo amor de Deus. A direita se escolhe Tarcísio ia dar um banho. Eu acho que o Tarcísio ia sair bem. Um cara preparado, um cara que sabe, um cara que viveu isso tudo. Quem está aí, tanto um lado quanto o outro, são pessoas de negócios. 0 a 0. Mais 4 anos no zero. A economia não vai bem, não, irmão. Nós estamos sofrendo. Nós estamos com mais de 80%. Estamos sofrendo, gente. Esse ano fecha com alguma coisa próxima de 100% do PIB todo de dívida do país. Quer dizer, tem que trabalhar um ano inteiro produzindo tudo que pode, todo mundo trabalhando, fazendo tudo, sem consumir nada estatal, nenhuma escola, nada, para pagar a conta. A última pergunta que me veio na cabeça, eu tava precisando fazer essa pergunta para você. Essa semana... Os candidatos ao governo do estado. Sim, vai. O Sérgio Moro, não vejo ele como, assim, talvez tão preparado administrativamente. Tem um legado que deve se apresentar e hoje é quem se apresenta, assim, com maior condição de eleição. O Rafael Greca pensa num poço de conhecimento. Não, dá pra ver pelos vídeos que ele faz. Eu não tenho acompanhado, mas eu tive o prazer de conversar. Tive o prazer de conversar com ele. Foi um grande prefeito de Curitiba, fez 2 gestões maravilhosas. Um cara que está preparado para o Estado? Não sei, mas é um bom gestor. Então, não é... O Sandro Alex não está muito bem nas pesquisas, na intenção de voto, mas preparação administrativa ele tem. Então, assim, no Paraná, os candidatos, é possível que tenhamos um bom quadro de candidatos preparados. O Ratinho não está conseguindo passar, não está conseguindo, como se diz, transportar para o Sandro Alex a aprovação dele, né? São pessoas diferentes. Mas o Ratinho quis agora no final usar marketing para tentar transferir o capital político. Agora o Sérgio Moro também tem a vantagem da rejeição do PT no Paraná, né, cara? Sim. Isso aí para ele é ótimo, né? Sim. Eu vou colocar uma mais de 20% nas pesquisas para ele da rejeição petista. O problema do Moro é a articulação política. É um problema para a eleição. Não é um problema depois porque você fica sem amarras, né? Fica sem amarras, que agora, isso é bom. Aqui dentro do município fica um desenho esquisito, mas nós vamos trazer isso para outra hora. A pergunta que eu quero trazer para você hoje é a seguinte: houve uma operação policial em Curitiba. Se você perguntar na inteligência artificial quais as cidades com mais operações por causa de fraude e corrupção no Paraná, aparece Curitiba em primeiro lugar e depois aparece o nome de Santa Helena. Aí eu fiz um... E se você colocar o volume de policiais envolvidos daí, será que é Curitiba? Acho que é que ganha. Júlio, aí eu tava fazendo uma pesquisa, aí eu tava lá sapeando na internet, me veio lá a cidade de Açaí, que tá entre as 7 cidades mais inteligentes do mundo e ganhou como a cidade mais inteligente do Brasil. É a cidade do norte do Paraná. Você não devia ter puxado esse assunto. Com 13.700 habitantes. E aí eu fico vendo o que está acontecendo com Santa Helena, e aí eu trago a seguinte pergunta para você. Não, eu não estou querendo, tá ligado? Eu trago a seguinte pergunta para você. Não, é que você não sabe o que eu sei que eu vou falar. Você vai falar? Eu vou. Você não sabe o que eu sei com relação a isso. Não, mas termina a tua pergunta e depois eu envolvo no contexto. Tá, então assim, houve uma operação policial em Curitiba. Eu não sei se você conhece político, você deve conhecer, o Tico alguma coisa lá, que é o vereador presidente, que estava comprando cargos para o executivo, comprando supostos envolvimentos em rachadinha, encontraram dinheiro lá no gabinete dele e estão pedindo o afastamento dele até que se apure as investigações. Pergunta que eu te faço: quando a polícia vem na Operação Coluio 1 aqui e vai dentro do gabinete da então vereadora na época Fabrícia Bedendo, hoje vice-prefeita do Dinho, caberia ali aos vereadores tomarem a posição de afastamento dela
E uma vez ela, como vice-prefeita, ela não pode sofrer esse pedido de afastamento por estar com o nome dela na investigação e essa investigação ter dado desdobramento para o volume 2? Não, nesse caso não caberia, porque se ela fosse a prefeita, ou ainda, mesmo sendo vice, ou mesmo que não fosse vice, que fosse uma pessoa como coronel, sem nenhum cargo, e estivesse obstruindo de alguma forma algum trabalho, sim, caberia o afastamento. Na condição de vice-prefeita, ela não exerce nenhum papel de ordenamento de nada, né? Tá. Então Não cabe. Mas na época caberia? Sei lá, vamos pedir o afastamento aqui da vereadora Fabrícia Bedendo, porque o nome dela está na investigação, até que se explique e tal. Não podia também? Não cabe nada disso? Caberia agora ao... Então eu dei um peido na farofa fazendo aquela mas era só inquietação, perguntas, né? Caberia agora ao presidente Anderson, por ele não ter pautado essa denúncia desrespeitando a lei federal. A ele caberia um pedido de afastamento, sim, porque ele está obstruindo. Ele tem que ser afastado. Ele caberia o pedido. Cabe o pedido. Caberia. Porque ele está obstruindo. A lei é muito clara. Foi apresentado a denúncia... Sobrou para você, amor. Foi apresentada a denúncia em tempo de pautar. Ele não pautou. Foi pedido para que fosse feito e foi pedido transcrição na ata, inclusive, sobre isso, né? E agora, será que esse povo que fez esse material vai esperar esse tempo todo? Vai judicializar? Não vai? Não sei. Mas o que você começou a se referir a açaí, era sobre isso que eu quis falar. Sim, né? sim. Açailândia. Eu espero que não deem um calote. Espero que o município de Santa Helena não dê um calote na UTF-PR, que estava com uma proposta para criar um aplicativo para melhorar alguns serviços. Em dezembro do ano passado... Eu ouvi falar isso aí. Uma foto bem bonita lá, com os vereadores, o presidente da Câmara, não sei se... Mas enfim. Aproximadamente quase 2 milhões de reais da Câmara foi passado para a Prefeitura, que a Câmara só pode passar para a Prefeitura, a Câmara não pode passar para outra instituição, mas pactuado que isso seria para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Exato. A diretora estava lá, o professor estava lá, estava todo mundo lá. Agora, já se passaram 6 meses daquilo e nada aconteceu. A Márcia pediu celeridade no processo de pactuação do convênio e que esse recurso fosse, de fato, colocado à disposição da universidade. Por isso que o mundo não quer saber da Márcia, é por isso que tem medo. Já estava todo mundo esquecendo isso aí, vem a Márcia e teco. Isso é matéria, tá, gente? Isso é matéria. E parece-me que nos bastidores andaram dizendo que o município não vai pactuar isso com... Isso é calote, isso é calote, gente. Isso é calote. É porque é uma graninha bem boa, né? Oxi. E tá faltando, né? Tá faltando. Não é que tá faltando. Dá pra botar um buraquinho do dentro. Tá indo pro lugar errado, né? Estão colocando um buraco errado. Ô, gente, vou ficar por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Vocês foram maravilhosos aqui. Aí 40, 50 pessoas. Desde a hora que começou essa live. Jussi, cara, sem palavras para te agradecer. Quando quiser. Não que você precisar da gente, nós estamos aí, porque a transparência nos interessa. Sim. A Márcia, quando eu fui na tua casa, aquela vez lá, entrevistar a vereadora Márcia, queria tanto fazer uma entrevista com a Márcia de novo, velho. A Márcia, aquela live deu 14 mil visualizações na época. Tá? Aquilo foi, arrebentou mesmo. O povo queria ouvir. A Márcia disse: darei transparência aos atos do governo. E assim a Márcia veio do início e está conseguindo fazer isso aí. Isso incomoda um pouco. Ela falou na sessão retrasada, o Francis, que Deus abençoe, que vá tudo bem com o tratamento dele, tentou ajudar o governo naquela hora. A Márcia falou do sistema de água, do não tratamento e da pactuação que o município tem com o Ministério Público, que arquivou a denúncia com base naquilo que tem de expectativa de fazer o tratamento. Em dezembro do ano passado, a prefeitura começou a licitar um sistema para fazer o tratamento entre eles, né? Sim. Em dezembro do ano passado. Cancela uma vez, adia, reorganiza, refaz. Aí, a dia 18 do mês passado, 18 do mês passado agora, era o prazo estabelecido para licitação. Aí chegou no dia, deu um problema no sistema. Aí quando a Márcia estava falando sobre aquilo, o Francis falou, está marcado para o dia 18. Ele quis ajudar, ele foi bem, isso que bom, tinha a informação, alguém passou naquilo. Você sabe que quando acontecem as sessões, tem uma equipe do governo nos bastidores para tentar ajudar a informar. E na Câmara tem uma...
Aí descobrimos agora. Aí, ó, vocês ficam nos bastidores mandando zap. Depois a Márcia que não pode ler o papel, né? Vocês são muito fracos. Já que nós estamos pegando no pé do Aquiles hoje... Não pode, tadinho. Eu não posso ter. O Aquiles, naquela sessão de votação das contas de 2020 alguma coisa, 20... Rapaz, nem fale isso. Que absurdo. Ele leu um documento como se a oposição fosse contra aquilo, mas aquilo era para dar publicidade. Pensei, do que ele está falando? Se a Janaína acabou de falar que não encontrou indício e ele está dizendo que a oposição quer reprovar por ter problema. Ninguém se colocou contra. Inclusive, eu fiquei super indignado com o voto da Janaína. Eu mandei uma mensagem pra Janaína, como é que tu vota, rapaz, a favor das contas do Jovelino? Na verdade, assim, tem uma explicação para isso. A decisão foi dela. Sim. Plenamente dela. Os números eram corretos? Não. Os números estavam... Tava fraco, né? 53% com aquilo que tinha... Aí eu falei, Janaína, se você for olhar as notas que foram colocadas como empenho para comprovar aquele índice, você vai ver que algumas delas não foram pagas. Tenho certeza. Mas ela leu. Ela foi lá, olhou e falou, tem mais aqui. Aí ela fez todos os cálculos que podia fazer, chegou a 50 ponto alguma coisinha, passou dos 50 assim, raspando. Aí eu falei, bom, Janaína, o problema é o volume de pessoas que são capazes de buscar pela informação. Se você for pegar esses produtos que foram comprados, que era para ir para o aluno no valor anual total de investimento por aluno, você vê que vários desses equipamentos não estão nas escolas. Aí sim era indício para descumprimento de meta. Só que o que estava em avaliação não era a gestão daquele ano, o governo daquele ano, e sim aquele número, aquele índice. E na educação, assim, o conjunto de governo, justo, se fosse pegar algum secretário ali, acho que é a Ana Paula, secretária de Educação, ela é tinhosa, ela sei que ela briga pelo sistema, ela busca, ela faz. Então, o sistema educacional de Santa Helena, naquilo que é a equipe de pessoas gestoras lá, secretárias, diretores lá, é um bom quadro. De professores, é um bom quadro. Então seria assim, muito ruim ter que desaprovar, e se o índice fosse comprovado, eu faria, né? Por causa dos índices da educação. Porque o volume de investimento na educação é muito maior do que aquilo. Entendi. Então isso pesou muito na decisão da Janaína, até em respeito àquilo que o sistema educacional presta hoje de serviço. Se fosse qualquer uma outra atividade na educação... Que bom, cara, essa explicação. Você tirou um peso da minha cabeça e do meu coração. Não, que está na minha avaliação não era a gestão. Bom, e a educação, assim, a Ana Paula cuida do sistema como se fosse ela, né? Então, e ela tem o respeito do quadro justamente pelo trabalho que presta. Então, Então ficou explicado essa parte. Salvou uma alma do inferno. Gente, agora sim. Agora podemos ir embora. Um abraço, fiquem com Deus. Hoje suas considerações finais, sei lá. Bem, gente, vamos continuar torcendo e acreditando. Tudo aquilo que nós falamos aqui, mas isso aqui tá errado, isso aqui é um problema, isso aqui é o que nós estamos vivendo. Pode ser diferente? Claro que pode. Hoje, numa dessas conversas, são para composições políticas. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero... só que eu também não tenho o direito de não fazer isso. E algumas pessoas também procuraram para conversar com algumas pessoas sobre esses problemas todos, inclusive sobre aquilo que está vivendo a presidência da Câmara. E quando eu falei para vocês que quando eu fui para protocolar, e fui eu quem fiz o documento, foi por aquilo que ele está fazendo com a Márcia, a perseguição, a sacanagem, e as coisas com o município, o desrespeito também com a regra. Quando eu protocolei, eu senti tristeza. Isso é ponto pacífico, né? Sim. Eu digo agora para vocês, com o coração aberto, querem fazer diferente, querem melhorar isso tudo, abram para que de fato isso aconteça. Sim. E eu estou plenamente disposto a fazer qualquer coisa para ajudar, desde que queiram ser ajudados, sem maquiagem, sem negócio, sem nada, absolutamente nada, sem negócio, assim com verdade. Que a coisa não sendo da forma que precisa ser, quem paga o preço é a população, né, cara? O povo tá aí sofrendo, né? O cara que tá lá esperando lá, como falou para Márcia, Márcia, quando ele foi torcido para Assis, não
Não, eles vão me matar lá. Cara de 80 anos, falando, pelo amor de Deus. Sim. Aí o município... Vamos mudar isso aí, gente. Vamos trabalhar. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Eu agradeço você, Ju, se Deus te abençoe, você e a Márcia. E que vocês continuem firmes, tem os desafios do dia a dia, da vida pessoal. E ainda tem todo esse enfrentamento aí para trazer para equilibrar o jogo, né? O jogo precisa estar bom para ambas as partes e principalmente para o povo, né? E a partir de segunda vocês vão ver com a Márcia. Com ela. O escudeiro fiel. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço, boa noite. Obrigado aí pela live maravilhosa que vocês nos proporcionaram. Fiquem com Deus. Amanhã a gente vai postar bastante recorte aí dessa live. E qualquer dúvida, vocês entram em contato conosco, entram em contato com o Justo, com a Márcia. Eles estão sempre abertos aí para receber as mensagens de vocês. Valeu, tchau. Tchau, Jus. Valeu.